Sejam bem-vindos, carto maluquinhos, carto doidinhos, eu sou o Patinhas, vou estar trazendo as dicas para a zaga para a rodada 27 do Cartolão. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à Cartologia, já aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Nossa meta aqui, cara, é trazer análises diferenciadas para te ajudar a escalar com o melhor embasamento em dados possíveis, não ficar naquele achismo, aquela barrinha de média que não te ajuda. Para você que já é cartológico, carteirinha, já sabe o esquema, curte, comenta aí, fala qual que é a sua zaga, mas antes da zaga, como esse é o primeiro vídeo de dicas, a gente vai dar a resposta do quiz cartológico. Para quem não sabe, a gente perguntou quantos jogadores já passaram dos 15 pontos no Cartola 2020. Cara, 61 jogadores já passaram da gloriosa barreira dos 15 pontos no Cartola. Será quantos desses você escalou? Fica aí o suspense, com certeza, quanto mais mitadas. Cara, já vamos começar aqui com as nossas dicas seguras, só vou convidar você para conferir o nosso Instagram, @cartologiafc, e no nosso Telegram, no canal Cartologia, que a gente divulga todos os gráficos 100% grátis, aqui não tem plano de sócio, de um cartoleiro pro outro. Cara, nossas dicas seguras vão ficar com o Nino do Fluminense e Gustavo Gomes do Palmeiras, beleza? Cara, todos esses jogadores foram validados como os prováveis no momento da gravação desse vídeo, hoje aqui, quarta-feira. Então, assim, pode claramente o Palmeiras vai jogar no meio da semana, Grêmio joga no meio da semana, São Paulo joga, então tudo isso pode mudar, não sei qual que vai ser as políticas de poupar dos jogadores, por isso, por favor, não fiquem estressados se você estiver vendo isso na sexta-feira e o jogador não estiver mais provável. Tranquilo? Cara, análise nova, mas antes da gente falar na análise nova, vamos pro nosso mapa do confronto. Patinhas, o que é o mapa do confronto? Tô chegando agora pela primeira vez, o que acontece? Cara, aqui na descrição do vídeo tem um link que leva pro nosso vídeo que a gente explica toda a matemática por trás de cada um dos nossos mapas para você conseguir fazer as melhores análises e ler da melhor forma. Aqui eu vou dar uma acelerada, porque senão o vídeo vai ficando muito repetitivo, mas convido você a conferir aqui na descrição. Cara, pelo nosso radar, a gente vai ver jogadores e oportunidades no Goiás, no Palmeiras. A gente teria oportunidades no Curitiba, mas a gente vai acabar deixando o Sabino numa geladeira. Mas ele vai ser um sussurro cartológico, porque ele é sim um cara que tem se mantido muito constante. Cara, pensa que com o pênalti perdido, o cara ainda quase zerou. Ou seja, ele fez 4 pontos positivos aí, só em desarme, sem o SG. É um bom jogador sim. A gente vai estar trazendo dicas do Fluminense, que apesar de estar aqui na parte mais traseira, é o segundo melhor time com relação à média de zagueiros no local de jogo, né? Lembrando que o Fluminense em casa tem tido uma escola de zagueiros muito forte. Tranquilo? Bom, resto da dica vem ver comigo aqui no resto do canal com análises novas, tá? O primeiro nome que eu vou estar trazendo é, na verdade, o do Atlético Paranaense. Só se você quiser retomar, o Atlético Paranaense está namorando a Zona Verde aqui, vai estar encarando o Vasco em Atlético Paranaense. Qual que é o retrospecto do Vasco com relação a zagueiro? Cara, bem bom, tá? Nos últimos 2 jogos você vai ter um Bruno Alves sem SG fazendo 4,5 e o Jeromel fazendo 6,9. Uma média recente cedida de 5 pontos versus uma média normal de 3,40. Tá numa fase ruim de parar os zagueiros adversários. E do outro lado você vai ter um Cap aí embalado pela fase de finalizações aí do Thiago Heleno, fazendo 5.8, 3.1 e 12.4 aí nas rodadas 18, 20 e 22. É verdade que na rodada 25 deixou a desejar, mas ainda assim uma excelente peça ofensiva. Cara, se a gente olhar o radar, as principais oportunidades são desarme, finalização defendida. E isso acabou sendo o principal driver pra gente ir pro nosso menino Thiago Heleno. O nosso menino Thiago Heleno hoje tá transitando ali na zona intermediária, ele chegou muito perto de ser um olímpico na posição, fica entre os top 30, acabou caindo, hoje tem transitado ali com uma médiazinha de 3 pontos. Se a gente olhar a média de finalizações defendidas dele está em 0.12, acima da média geral do campeonato, mas também com muita finalização para fora, que mostra um pouco da presença diária dele aí. Tem um histórico de assistências e gols, mas isso daqui é muito mais sorte quando a gente está falando dos nossos zagueiros. O que eu gosto também nele é que o saldo de falta tá positivo. O que eu poderia mudar nele se eu pudesse manipular as malhas do universo seria o cartões amarelos. Tem tomado muito mais cartão amarelo do que eu gostaria, na média 1 cartão amarelo a cada 4 jogos, beleza? As nossas novas análises são com relação à regularidade do jogador e os scouts. Vamos primeiro pro da esquerda ali. Ali a gente vai mostrar nas últimas rodadas em casa, na 18, 20 e 22, quais foram as pontuações e como foram essas pontuações, para você poder entender um pouco do conceito do que você tem que esperar quando tá escalando ele. Por exemplo, o Thiago Heleno, ele é notório pelas finalizações. Ele não é um cara que se destaca tanto pelos desarmes, tanto é que você vai ver que ele fez 1.6 e 2 pontos de finalização, fez o gol que também não deixa de ser uma finalização. No gráfico da direita, a gente vai ver um pouco da regularidade. Ou seja, olhando ali da parte de casa, quantas rodadas o Thiago Heleno mitou jogando em casa. E, cara, 20% das vezes que ele jogou em casa, maluco mitou. E se você pensar ainda que um zagueiro bom é um zagueiro fazendo acima de 3 pontos, 60% das vezes que ele jogou em casa, ele passou dos 3 pontinhos ali. Por isso, vale muito a pena. E é válido notar que, observando a distribuição de regularidade, ele é um jogador muito mais caseiro do que jogando fora de casa, porque jogando fora de casa ele só conseguiu
passar dos 3 pontos 28% das vezes dele. Curtiu? Cartologia tá aqui para trazer você dados diferenciados. Por isso, já aproveita aí, se inscreve no canal e curte, porque a gente vai continuar trazendo material diferente aí para ajudar vocês a escalar da melhor forma possível. Vamos então pro próximo nome, cara. A gente vai estar falando do menino Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, verdade seja dita, talvez o São Paulo não seja, né, o sonho de qualquer time que vai estar mandante com a sua zaga, né? Só que o passado recente de São Paulo tem dado alguns pontinhos. Tudo bem, teve o SG ali com relação ao Corinthians e por isso a média recente está um pouco maior do que a média normal. Mas, cara, o que os zagueiros do Fluminense têm feito dentro de casa é avassalador. Cara, você vai ter um Nino que na 12ª rodada fez 15 pontos, na 18ª 9.9, na 20ª 5.3. Se a gente olhar o radar, nós temos oportunidades para finalização defendida sendo acima da média e, cara, olha o resto do radar azul, que é o de execução do Fluminense. Tá tudo acima da média. Eu entendo que o São Paulo é uma grande barreira, mas tem grandes chances de poupar, porque ele vai estar entre decisões da Copa do Brasil e o Fluminense só tem essa competição e tem uma zaga que tem recompensado muito dentro de casa. Nosso menino Nino já foi um olimpiano, mas hoje ele tá ali na zona intermediária, não joga desde a 20ª rodada, mas está atualmente como provável, por isso é o nome que a gente vai estar buscando. Tá acima da média em desarme. Patinhas, a legenda tá na frente, eu sei, mas eu vou ler para você. Tá em 1.5 desarmes por jogo e o que recompensa nele é o saldo de falta. O saldo de faltas dele tá excelente, tá 0.95 positivo e 0.45 negativo, ou seja, quase uma faltinha sempre de saldo por jogo, e é o nosso maior zagueiro goleador. Só perde, eu acho que pro Léo Ortiz quando ele tá jogando fora, dentro de casa. Por isso, a nossa dica, ela é segura no sentido que ele já trouxe muitas pontuações, inclusive quando ele não consegue trazer o gol, ele se recompensa com as finalizações e as faltas, mas novamente aqui tem um ponto atrelado de que ele depende do gol para dar aquela mitada estourada, tá? Não é nenhum Jeromel que consegue fazer isso com outros scouts. Se a gente olhar do ponto de vista de regularidade, a gente vai ver que os desarmes dele têm se mantido mais estáveis nas últimas, então você vai ver que ele fez 5 pontos, 9.9, 5.3, todos sem SG jogando em casa. Inclusive, jogando em casa, em mais de 50% das ocasiões, ele passou de 5 pontos. É um número excelente, coisa que quando ele está jogando fora de casa é apenas 11%. Ou seja, zagueiro caseiro joga contra um time desfalcado, tem um histórico goleador, tem uma boa chance aí de você limpar o que o Sabino te causou. Já agora, pensando no Palmeiras, Patinhas, mas você fica falando que o São Paulo poupa e o Palmeiras. Cara, tudo bem, o Palmeiras pode poupar ainda e a gente pode até rever isso daqui no momento da live aí do final de semana. Mas tem um confronto favoracilíssimo. Patinhas, isso não existe, eu sei, mas fica comigo. Ó o que tá acontecendo. Hever fez gol, David Braz fez gol, você vai ter um Lucas Claro 7.7, você vai ter um Sabino 7.2, média recente cedida de 4.73 versus 3.49, ou seja, uma média cedida absurda, e o Palmeiras com uma média recente executada de 5.50 com o Kusa. Se eu não conseguia falar o Orejuela no começo, eu não vou conseguir falar o nome desse cara aí. Uma média recente cedida absurda também por causa do time do Palmeiras. É válido notar que o Palmeiras nas últimas partidas tem tido muito SG, e isso pode acabar enviesando um pouco, tá? Do ponto de vista do radar, a gente tem oportunidades para desarme e gol, do ponto de vista do que é cedido acima da média pelo Bragantino, mas o Palmeiras se mantém acima da média para finalização defendida e falta sofrida. Nosso menino Gustavo Gomes está acima da média em todos os scouts válidos. Hoje ele está aqui na iminência de ser um olimpiano, de ser um zagueiro olimpiano, aqui entre os top 30 da posição. Tá com um saldo de faltas negativo, isso deixa a gente um pouco preocupado, mas não tem cartões amarelos computados dentro de casa ainda. O que a gente espera é que se ele mantém a sua média de desarmes e finalizações, ele pelo menos sai de casa com os 3 pontos fora do SG. Se a gente olhar do ponto de vista de regularidade, e aqui que eu acho que você tem que ficar um pouco mais cuidado, tá? Tira os SG nesses últimos 3 jogos, porque esses números podem estar te impressionando, você vai ver um cara que na verdade fez aqui 5.7, 1.3 e 1.90. Que não são números estelares, mas são números positivos e ele tem mantido assim um pouco da sua regularidade em finalização. O que me preocupa é a queda consistente no número de desarmes. Eu espero que por jogar contra um time que cede quase 52% mais desarmes que a média do campeonato, ele pode voltar a reativar esse seu potencial desarmador aqui igual na rodada 19. Do ponto de vista de regularidade, isso pode trazer um pouco mais de tranquilidade. Mais de 72% das vezes que ele jogou em casa, ele passou de 5 pontos. Ou seja, é um número muito válido, novamente um zagueiro bem caseiro. Em caso da zaga, vale muito o local de jogo. E, cara, a gente vai estar finalmente trazendo um menino da base, a base vem forte, do Flamengo aqui, a gente vai estar falando do Nathans. Cara, qual que é a pegada? Dos últimos 3 jogos ali que a gente vai ter do Fortaleza em casa, teve pelo menos
um zagueiro do time adversário que passou de 4 pontos. Diego fez 4.2 pelo São Paulo, Luiz Otávio 5.8, Nino 9,5. Ou seja, desde que o Rogério saiu, toda aquela escola defensiva do Fortaleza foi buraco abaixo. E ao mesmo tempo o Flamengo, que tem uma das zagas mais furadas do campeonato, SG não tá nem de perto passando nosso radar aqui, tem um zagueirozinho lá que tem finalizado pra caramba, que é o menino Natan. Hoje a média recente executada tá bem em linha com a média recente geral, então é muito mais pela oportunidade do que é cedido pelo Fortaleza do que em relação ao que é executado pelo Flamengo, tá? Aqui a gente vai ver quase bem perto aqui na iminência de estar na média do campeonato, Fortaleza, e oportunidades em falta sofrida. Se a gente olhar o nosso menino Nathans, tá? Ele tá com uma média de 3.66 desarmes por jogo. Patinhas, mas ele tem pouco jogo, eu sei, mas ainda assim ele tem mantido uma média fantástica de desarmes por jogo e um potencial de finalização bem forte. Se você lembra lá o Thiago Heleno 0.12, aqui eu tô falando 0.4, tá? Inclusive com umas bolinhas na traves aí. Já fez gol também, quem não lembra daquele jogo contra o Corinthians, por isso é um excelente nome. Qual que é a principal, o que mais peca no Natan e talvez seja algo pra você colocar já no papelzinho para pensar? Toma muito cartão amarelo. Na média, quase um cartão amarelo por jogo. É absurdo isso. E não é por cometer muita falta, que ele acaba tendo que cometer aquelas faltas mais capitais, ou pelo menos não sabe escolher o momento de fazer a falta mesmo. Hoje está com uma média de menos 1.33 pontos por cartão amarelo por jogo. É o maior risco que tem associado ao molecão aí. Se a gente vê os últimos jogos dele jogando fora de casa, tá? Ele fez 5.7 num jogo que ele acabou fazendo gol, 3.7 sem SG e depois 5.6 sem SG, ou seja, tem mantido pontuações bem legais sem SG. Jogando fora de casa, a gente vai ter que ele nunca fez menos de 3 pontos, atuando com mais 100% das vezes fazendo mais de 3. Certo? Patinha, se ele nunca fez menos de 3, ele sempre vai ter mais de 3. Mas em 66% das ocasiões ele passou dos seus 5 pontinhos ali. Mas novamente ele tem poucos jogos, então isso pode deixar um pouco enviesado. Tá bom? E cara, por fim a gente vai ter uma dica um pouco mais ousada, mas foi um zagueiro que já passou pelo canal aqui antes. Vamos ver quem lembra. Mandem aí nos comentários se você lembra qual rodada o Cartologia recomendou o nosso menino David Duarte, tá? Vai estar jogando contra o Sport que dá muita pontuação para zagueiro. Muito, muito. Cara, Gustavo Henrique, para quem lembra do Gustavo Henrique do Flamengo jogando, conseguiu fazer gol. Vai ter Liger 7.6, Júnior Alonso 9.2, Klaus 6.2, Bruno Alves 7.7, Veríssimo 4.3. Ou seja, sempre tem um zagueiro trazendo uma pontuação bem farta aí, jogando contra o Sport. Sport com uma média recente cedida de 4.62, que já é alta, ainda assim não é a sua média normal. Cara, do ponto de vista do Goiás, que vive um drama, mas tem tido 2 bons jogos, tá? Você vai ter na 22ª rodada e na 25ª rodada, Fábio Sanches fazendo 8.4 e Iago Mendonça 6.1. Então, por que raio você tá indo falar David Duarte? Vou explicar já, tá? Do ponto de vista do radar, a gente vai ter oportunidades para finalização defendida e finalização para fora. E se a gente forçar um pouco aqui a barra, dá pra gente imaginar que talvez os desarmes melhores, porque o Goiás tá acima da média disso. Mas, a priori, a gente quer um cara finalizador. E é aqui que o meu menino David Duarte brilha. Hoje ele tá sim entre os top 30 de média do campeonato, tá? Não menospreze o meu menino do Goiás. Tá com 1.85 média desarmes por jogo, acima dos jogadores que a gente tá falando até agora, só perdeu pro Natan. E média de finalizações tanto para fora quanto finalização defendida acima da média do campeonato, uma oportunidade dele de manter essa excelente fase, tá? O que eu gosto também nele? O saldo de faltas hoje, apesar de negativo, ele está abaixo da média do campeonato de cartões amarelos e o Sport não costuma forçar tanto o cartão amarelo quanto a média do campeonato para zagueiros adversários, tá? Do ponto de vista de regularidade, ele tem mantido seus desarmes, talvez não tão estelares, mas está sempre ali, 1, 2 desarmes, e o seu potencial de finalização, que novamente é o que o nosso radar reforça aqui, ó, 1.2, 0.8, 0.8, sempre finalizando muito bem. As últimas pontuações, que tem aumentado bastante a média dele, vem por conta do SG. Acho que isso daqui é um sonho irreal, você tem que tirar isso da sua cabeça. Mas, se numa dessas finalizações consegue uma trave e um golzinho, tem uma oportunidade de melhorar bastante, tá? Do ponto de vista de regularidade, talvez não seja o melhor zagueiro possível, mas jogando em casa, em 42% das ocasiões, ele passou dos 5 pontinhos aí, sendo uma delas na rodada 25 e outra na rodada 22, tá? Como mostrado no gráfico aqui abaixo. Acho que vale a pena sim, se você quiser ousar um pouco mais. Então, resumindo tudo que eu falei, a gente vai de Nino do Fluminense, Gustavo Gomes do Palmeiras, um pouco mais moderado, já pensando no potencial de finalização. A gente vai de Thiago Heleno e Natan do Flamengo, o Thiago Heleno aqui com dificuldades em desarmes e o nosso menino Natan com dificuldades nas faltas. E já o David Duarte, a gente vai pensando numa possibilidade dele manter o desarme e a finalização, um pouco da mistura dos dois e ousar um pouco mais, mas
tá hoje com a média mais inflada pelo SG, por isso tome cuidado. Se você gostou, por favor, curte, comenta aí qual zagueiro, teve algum zagueiro que eu não falei, você tá pensando, gostou das análises novas? Confere lá também no nosso Instagram, @cartologiafc, que a gente vai mandando mensagem de última hora, a gente faz enquete, a gente manda meme, e confere também, cara, o nosso Telegram, vai lá no canal do Cartologia, o link tá na descrição, tá aqui na imagem também, a gente vai divulgar, cara, tudo isso daqui 100% grátis, é só você ir lá e se consagrar. Por isso, como sempre, e mais uma vez, vai, Cartolinha!